Infalibilidade papal. A infalibilidade papal é um dos dogmas da Igreja Católica. A teologia católica afirma que o Papa, em comunhão com o Sagrado Magistério, quando delibera e define, clarifica solenemente algo em matéria de fé ou moral, os costumes, ex cátedra, literalmente a partir da cadeira de São Pedro neste caso, está sempre correto. Na clarificação solene e definitiva dessas matérias, o Papa goza de assistência sobrenatural do Espírito Santo que o preserva de todo o erro. O uso da infalibilidade é restrito somente às questões e verdades relativas à fé e à moral, costumes, que são divinamente reveladas ou que estão em íntima conexão com a revelação divina. Uma vez proclamadas e definidas solenemente, estas matérias de fé e de moral transformam-se em dogmas, ou seja, em verdades imutáveis, infalíveis, que qualquer católico deve aderir, aceitar e acreditar de uma maneira irrevogável. A consequência da infalibilidade papal é que a definição ex cátedra dos papas não pode ser revogada e é por si mesmo irreformável. As declarações de um papa ex cátedra não devem ser confundidas com ensinamentos que são falíveis, como uma bula. A infalibilidade papal foi longamente discutida e ensinada como doutrina católica, tendo sido declarada um dogma na Constituição Dogmática Pastor Aeternus sobre o primado e infalibilidade do Papa, promulgada pelo Concílio Vaticano I. A Constituição foi promulgada na quarta sessão do Concílio, em 18 de julho de 1870, pelo Papa Pio IX. A parte dispositiva do documento tem o seguinte teor: o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no exercício de seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina de fé ou costumes que deve ser sustentada por toda a Igreja, possui pela assistência divina que lhe foi prometida no bem-aventurado Pedro, aquela infalibilidade da qual o Divino Redentor quis que gozasse a sua Igreja na definição das doutrinas de fé e costumes. Por isso, ditas definições do Romano Pontífice são em si mesma e não pelo consentimento da Igreja irreformáveis. Fonte Wikipédia. O Papa pode errar como todo mundo, mas não quando fala ex cátedra. A afirmação foi do bispo diocesano de Caratinga, Minas Gerais, Dom Emanuel Messias de Oliveira, em entrevista ao portal Eclésia. Segundo o bispo, quando se afirma que o Papa não erra quando delibera e define solenemente algo em matéria de fé ou moral, é aqui que afirmamos o dogma da infalibilidade em matéria de fé e costumes. Dogma é uma verdade que a Igreja apresenta como algo que se deve crer. Infalibilidade é o poder que o Papa tem de proclamar solenemente verdades de fé e moral em nome da Igreja. O Papa não inventa um dogma. Ele declara solenemente como verdade de fé aquilo que a Igreja, hierarquia e povo de Deus já acredita, mas não tinha sido ainda necessário definir, explica o bispo de Caratinga. Fonte Notícias Canção Nova. Graças a esse homem infalível, que felizmente faliu, milhares de pessoas foram perseguidas, capturadas, torturadas e assassinadas cruelmente por discordarem das ditas verdades que nada tinham de verdadeiro, o pior horror da história. Eu disse que felizmente faliu, uma vez que, além de ter sido derrotado militarmente, perdendo aquele poder absoluto que tinha, ele foi posteriormente obrigado a admitir alguns dos muitos erros, entre eles assassinar uma pessoa que afirmava que a Terra não era o centro do universo.